Se faz sentido para você ter um aumento da sua autoestima, fazer sua autoestima dar um boost, dar um up, então assista esse conteúdo até o final. Eu sou a Luma Sakamoto, se é a sua primeira vez aqui, assim como estava vendo esses dias, tem muita gente nova no canal, então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu trabalho, vivo, respiro, salão de beleza, cabelos, saúde de cabelos, e como tricologista, cabeleireira, visagista, professora, né, dessa área. Então, me apresentando dessa forma é porque tem a correlação com o assunto que eu vou falar de hoje. Mas o meu objetivo maior aqui, nesse desafio de 365 dias, é trazer para você uma mensagem de gratidão, de sabedoria e de esperança. Então, eu espero que esse conteúdo te eleve, te traga coisas positivas, né, sinceramente, de coração. Então vamos lá. O que tem a ver o conteúdo de hoje com autoestima elevada? É o seguinte, eu fiz essa sequência sobre os valores da minha empresa, são 7 valores, e hoje eu acho que é o quarto, né, se não me engano é o quarto, que é o valor de foco na solução. Vou contar a história de como eu cheguei nesse assunto, né, como é que eu cheguei nessa definição, mas e também o que a gente ganha quando a gente tem foco na solução. Então vamos lá. Primeira coisa que eu lembro assim é que meu pai sempre falava sobre seja a solução para cliente, seja a solução para cliente. Então quando meu pai ele era vivo, ele tinha eu brinco que é tipo como se fosse o mestre Miyagi do Karate Kid. Ele falava umas coisas assim que na hora não caía a ficha, sabe? E uma delas ele falava de seja a solução para a cliente. Meu pai não era muito bom em marketing, não. Ele na verdade ele tinha acho que ele tinha um certo preconceito com relação a marketing, a vendas, e tudo bem, né? Cada pessoa tem o seu entendimento sobre determinados assuntos. Mas o meu pai fazia marketing. Ele fazia um marketing muito bem feito, que é um marketing mais base, mais fundamental, mais estruturante de todo o marketing, que é você resolver o problema da cliente. Então, meu pai, ele era tão bom nisso, tão bom em ser a solução para a cliente, que ele sempre soube e ele sempre fez clientela com indicação. Então meu pai mudou várias vezes de salões durante a vida, né? Então toda vez que ele mudava de salão, e muitas das vezes era por conta de administração do salão, ele mudava, né, por insatisfação com a administração do salão que ele trabalhava. Meus pais tiveram vários salões também, mas enfim, a vida tem esses altos e baixos, períodos de mudança, enfim. E ele, quando ele mudava, muitas vezes ele nem falava para os clientes atuais, né, as clientes antigas, para onde ele estava indo. Era um negócio muito doido. Mas, onde ele chegava, ele tinha essa mesma capacidade de, no atendimento, encantar a cliente, entregar o resultado para ela e ser aquele profissional que só ele acertava o corte do cabelo da cliente. Então, assim, isso sempre foi muito forte no meu pai. Ele tinha justamente essa mentalidade de ser a solução para a cliente. E aí eu transformei esse ser a solução em foco na solução. Foco na solução, por quê? Eu lembro que eu fiz um curso também, onde essa professora falava sobre justamente os valores, e eu gostei muito de foco na solução. Foco na solução porque a gente lida o tempo todo com pessoas que ou elas estão inertes, né, sem pensar, né, em qualquer que seja a solução para um problema que aparece, ou elas estão muito imersas no problema e exaltando o problema e olhando só para o problema.
olhar para o problema, reconhecer o problema faz parte, né? Você tem que olhar para uma situação e reconhecer que existe um problema para então você resolver, né? Então, esse foco na solução é para realmente trazer a mente das pessoas, a cabeça das pessoas que trabalham comigo, de que, tá, aconteceu por exemplo, tô aqui de frente pro lavatório. Aconteceu um problema no lavatório. Primeira coisa, tem que reconhecer que aconteceu um problema. Então, a mangueira não está funcionando, o fluxo da água, o lavatório dá muito problema, né? Você sabe muito bem disso, né? E aí a gente tem que pensar, poxa, primeira coisa, ao invés de reclamar, esse lavatório, não, primeira coisa, deixa eu ver se eu consigo arrumar, deixa eu ver se é uma chave que eu preciso mudar. Então, quando a gente olha para a situação, primeiro busca, né, resolver a situação de alguma forma com que está ao alcance, é uma otimização de recurso. Acaba tendo um link do Motainai, né, que é um outro valor lá. Você não está desperdiçando acionar alguém se você mesmo na situação consegue resolver rápido, você não está desperdiçando tempo. Mas ainda assim, se eu não consigo resolver o problema, eu paro e penso, tá, quem é que é o responsável que vai me ajudar a resolver esse problema o mais rápido possível? Então, se aquilo foge da sua mão, você já chega para a pessoa e fala, olha, aconteceu tal problema, acredito que seja o fluxo de água, acredito que seja o aquecedor. Você já chega oferecendo para a pessoa, acionando e oferecendo uma solução. Que aí sim ela vai tomar a decisão dela se de fato é a forma mais viável para resolver o problema. Mas é uma questão de mentalidade, uma questão que precisa ser esse drive, né? Essa coisa de como funcionar a sua mente, né? Se tem pessoas que estão só reclamando sobre os problemas, o ambiente fica pesado. Agora, quando você entra numa discussão, numa situação que você está disposta a olhar para a solução, buscar a solução para aquele problema, você vira também uma apaziguadora, uma pessoa que pacifica, uma pessoa que resolve, né? Então, as pessoas começam a te perceber de uma outra forma. E aí eu tenho uma outra frase que corroborou para esse foco na solução, que eu ouvi, se eu não me engano, foi do Elon Musk. Eu não lembro exatamente a frase, assim, se foi, entre aspas, certinho. Mas eu estava um dia assistindo o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo. Esse lance do dinheiro não é um indicador de caráter para mim, tá? Só para explicar, mas indica que a pessoa ela consegue ser produtiva para acumular riqueza. E uma dessas coisas que esse cara falou foi assim, que o nível, o valor do indivíduo estava diretamente relacionado à capacidade de resolução de problemas. Então, olha só, o valor, o quanto que a pessoa, né, no capitalismo, o quanto que essa pessoa recebe de dinheiro, o quanto que ela é percebida no mercado como uma pessoa valiosa, tinha correlação direta com a capacidade de resolver problemas. Você já parou para pensar nisso? Que o seu valor está relacionado com a sua capacidade de resolver o problema de quem? Da cliente, de quem trabalha com você, na sua família. As pessoas que são percebidas como referência são aquelas que resolvem os maiores problemas ou grande quantidade de problemas. E por que isso está correlacionado com a autoestima que eu comecei falando desde o começo aqui? Tá? Comecei falando, chamando você para atenção para isso. Eu lembro que eu estava conversando com uma cliente sobre disciplina positiva. Eu tinha um conceito meio errado sobre disciplina positiva, porque eu acho que eu vi pessoas aplicarem a tal da disciplina positiva de forma errada. Eu achava que disciplina positiva tinha muita permissividade, né? Então, pais permissivos, eu tenho horror a esse excesso de permissividade, porque eu acho que tem compensação, tem culpa, tem um monte de coisa nessa história de permissividade na hora de educar os filhos. E essa cliente minha, que é inclusive
ela é, acho que é a dona de uma escola, mas ela tinha a função de pedagogia na escola. Aí ela virou para mim e falou assim: você sabe o que é disciplina positiva? Eu falei: olha, eu não conseguia definir, né? Então eu falei: não. Aí ela virou e falou assim: vou te dar um exemplo de disciplina positiva. Disciplina positiva é você dar um reforço positivo àquele comportamento que você vê que é bom. Eu falei: nossa. Aí ela deu um exemplo. Ela falou assim: ó, numa situação onde a criança, você quer que a criança faça alguma coisa, você não vai falar para ela, vamos por exemplo assim, vou pegar um exemplo muito prático, deixa eu ver, né? Eu tenho filho, 7 anos, por exemplo, é difícil para ele ainda, né? Ele tem que lavar o nariz, então sabe aquela garrafinha de soro? Então vamos ver se eu consigo aplicar isso nesse exemplo agora. Mas muitas vezes a pessoa foca naquilo que ela não quer, né? Então, focar naquilo que ela não quer é tipo: você não lavou o seu nariz ainda, né? Você não lavou o seu nariz ainda. Acho que essa seria mais ou menos isso. E na situação, você tem que criar. E isso é um exercício de cabeça mesmo, dá um trabalho, mas você tem a situação que você deseja que o seu filho faça, só que você coloca ele numa posição de escolher. Onde ele vai escolher, onde aquilo que você quer que ele escolha seja a opção mais agradável. Fala assim: Lu, mas isso é manipulação? Não, gente, quando a gente está falando de criança, a criança ela precisa de discernimento, ela não tem sabedoria ainda, não tem discernimento. A função do adulto é essa, racionalizar as coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Numa situação como essa, eu tenho que colocar 2 opções para a criança, sendo que a melhor opção é aquela que eu desejo que ela escolha. Né? Então, na situação do Pedro, vamos ver se eu consigo aplicar rápido assim. Eu quero que ele lave o nariz, mas ele não quer lavar o nariz. Então, eu posso colocar uma recompensa, eu posso mostrar que aquilo é uma vantagem para ele. Por exemplo, eu faço muito isso. Eu mostro a consequência e eu coloco as 2 opções. Assim, ó. Viro pro Pedro e falo assim: Pedro, você pode lavar o seu nariz agora para que você consiga respirar melhor? Ou você prefere ficar cheio de caca no seu nariz, atrapalhando a sua respiração? Então, na situação, é óbvia a escolha. Mas ele não quer lavar o nariz. Só que eu mostro para ele a consequência e o benefício dele tá ali, ó, né, fazendo a escolha. Se ele escolher ficar cheio de caca no nariz, vai atrapalhar a respiração dele. Agora, se ele escolhe ficar livre, com a respiração boa, porque ele vai lavar o nariz, ele tá vendo que é o melhor caminho. E por que fazer isso? Por que se dá o trabalho de fazer isso? Porque é o seguinte, é agora que chega a correlação do assunto. Olha, não sei se você é novo aqui ou nova aqui, mas se acostume. Às vezes eu vou lá longe e depois eu volto. Às vezes eu não volto, mas tudo bem, isso acontece também. Mas às vezes minhas linhas de raciocínio vão ficando meio longas, tá? O que isso tem a ver com foco na solução e geração de autoestima? Quando você, na disciplina positiva, é aí que eu peguei a sacada dessa disciplina positiva que foi fabulosa. Quando você coloca a criança para tomar uma decisão onde está claro que um caminho é ruim e o outro caminho é bom, e ela escolhe o caminho bom, você desenvolve nela, né, a percepção de que ela, nossa, eu escolhi bem. Fui lá, lavei o nariz, minha mãe não tá brigando comigo, tô respirando super bem. Então, quando você coloca ela na ação, quando você chama ela para ser a decisora, você está exercitando o protagonismo. E aí o outro gancho com foco na solução. Quem arranja a solução para as coisas está automaticamente exercendo protagonismo. Agora, quem não é protagonista é vitimista. Quem será uma melhor autoestima? Quem é protagonista ou quem é vítima? Olha só a amarração dessa ideia. Então, se você não toma decisões, se você não faz aquilo que precisa ser feito, se as suas escolhas são ruins,
a sua autoestima vai ser deteriorada também. E quando a gente pega e exercita uma coisa simples como essa que eu falei com relação às crianças, né? Ou quando a gente começa a pensar dessa forma, né? Qual que é o caminho certo a seguir? Quais são os benefícios que eu tenho nesse caminho? Quais são se eu escolher mal, quais são as consequências que eu vou ter? Esse exercício de tomada de decisão é o que vai fazer a sua autoestima ser elevada. Exercício de tomada de decisão. Por isso que, fazendo um gancho com processo de aprendizagem, eu acabo colocando sempre fichas, coisas para as pessoas anotarem e ali na hora avaliarem, né? Pô, como é que tá a porosidade do cabelo dessa cliente? Como é que tá o brilho? Essas pequenas tomadas de decisão, você tem que escolher, dar uma nota, né? Avaliar ali, escolher o tratamento a cada vez que a cliente vem, que você exercita a tomada de decisão, é isso que vai aumentar a sua autoestima. Só que você está numa vida sem disciplina, você está numa vida sem direção, e você está numa vida que não tem uma estrutura para fazer você tomar cada vez melhores decisões. O que acontece com a sua autoestima? Fica lá no pé. Aí a cliente chega, como você não tem uma estrutura, um processo para tomar a decisão sobre aquele serviço que você vai fazer, a cada atendimento você age de um jeito. E se você age de um jeito sem uma forma estruturada, você não fica melhor. E aí, como não fica melhor, a solução que você oferece para sua cliente não é uma boa solução, a cliente não volta, aí você se sente rejeitada, aí você sente que talvez você esteja desperdiçando tempo da sua vida, que você está na carreira errada, sendo que o que você precisa é tomar decisões boas, porque você tem que estar sempre focada em resolver problemas. Isso é uma grande diferença da mentalidade de quem é rico, quem é próspero, quem é bem-sucedido, para quem não é. A pessoa que não é bem-sucedida, ela olha para um problema e ela esmorece, ela fica desanimada. Quem é vitorioso olha para o problema como uma oportunidade de exercitar a solução, a resolução daquilo. Tá fazendo sentido para você? Esse desafio de 365 dias, eu estou fazendo por quê? Porque muitas vezes eu sei que você vai lá, faz um curso técnico, você vai lá, gasta o seu dinheiro, né? Olha como o investimento é certo, porque educação é investimento, mas volta para casa e não consegue aplicar. E aí você se frustra. Por quê? Aquele tempinho técnico que você passou com a pessoa não foi suficiente para mudar a sua cabeça, para mudar a sua mentalidade. Então, como você não mudou a sua mentalidade, você volta para o conforto técnico que você tinha antes do curso que você fez. Aí você vira e fala assim, não valeu a pena, não consegui aplicar. E a ideia desse conteúdo diário é isso, é que você absorva, né, que você tenha mais contato com a minha forma de pensar, para que isso te ajude no seu dia a dia. E obviamente, se você se identifica, né, até por isso que eu estou fazendo essa série de conteúdos sobre valores, né, porque afinal valores são norte de comportamento. Se você está assistindo desde o começo, você já está entendendo que eu estou dando um norte de comportamento para você, que é o norte de comportamento que eu sigo. Beleza? Então é isso. Caramba, quase 20 minutos aqui, né? Estou aqui empolgadaça antes de ir para a academia para gravar essa aula para você, essa aula aí, a professora aparecendo de novo, né? Essa conversa, né? Espero que essa conversa tenha te trazido reflexões sobre gratidão, sobre sabedoria e tenha lhe trazido esperança. Então é isso. Até amanhã.